professores da infância. Eu sou a professora Fernanda Clímaco. Estou com você toda semana aqui na TV Escola, no programa Sala de Professor Infantil. E hoje eu vou conversar com o professor Valdinei Ferreira. Valdinei é professor da Rede Municipal de Educação Infantil aqui em Belo Horizonte e também é especialista em educação básica da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Valdinei. Oi, Fernanda. Eu agradeço aí o convite para estar participando, a você e a toda a equipe da TV Escola. Muito obrigada. Valdinei Nada. tem um currículo extenso, gente. Assim, são muitas, são muitas histórias, né, Valdinei, até chegar onde você chegou hoje. Eu queria que você contasse um pouco de como que começou a sua trajetória, o seu interesse, né, pela educação e especialmente pela educação infantil. Fernanda, eu tive uma escolarização tardia, né? Aos 20 anos eu não tinha nem o primeiro grau completo, na época, né, se chamava primeiro grau completo, e a partir dessa época eu voltei a estudar, realizei aquele antigo supletivo, fiz supletivo primeiro grau, segundo grau. Aí, posteriormente, eu fiz um curso de bacharelado em teologia, depois eu entrei na faculdade no curso de pedagogia, e nesse curso de pedagogia, eu fui me descobrindo ali esse interesse, essa paixão pela educação, né? Antes eu gostava, mas não sabia que gostava tanto. E ali no curso de pedagogia, nós tínhamos, na época, a possibilidade de fazer gestão escolar ou educação infantil. Eu escolhi a gestão escolar, mas aí, com o passar do tempo, novas oportunidades foram abrindo, né, e eu fui me interessando mais pela educação infantil. Quando eu me formei, eu fui trabalhar como coordenador pedagógico numa escola particular, né, numa rede privada, e depois tive experiência na rede do Estado de Minas Gerais, né, na Secretaria de Educação, como especialista em educação, e também como professor para educação infantil em Belo Horizonte, na rede metropolitana de Belo Horizonte, na prefeitura. E foi aí que eu comecei a gostar e se interessar mais pela educação infantil. Isso. E, Valdinei, é interessante porque você hoje é um pesquisador, né? Além de todo essa carreira, né, na área da docência, você também é um pesquisador da infância. E a gente sabe que homens na educação infantil, né, representam uma temática ainda muito desafiadora, né, que gera muitos debates não só na universidade, mas também na sociedade, né? E como que você vem vivendo isso no seu cotidiano, né? Atualmente você é professor numa EMEI, não é isso, Valdinei? Isso. Eu trabalho numa EMEI, já tem 8 anos que eu trabalho na educação infantil aqui em Belo Horizonte. E logo no início, quando eu entrei, eu já estava tentando um mestrado, né? Uma colega chegou para mim e falou assim: Valdinei, por que você não pesquisa o homem na educação infantil, né? E aquilo deu uma luz, e aí eu pensei, não, por que não, né? E aí eu comecei a aprofundar os estudos para preparar um projeto para o mestrado, e aí foi entrando, casando tanto esse interesse meu pela educação infantil quanto a pesquisa. E a pesquisa que eu realizei no mestrado, na pós-graduação, ela aborda justamente essa questão do homem na educação infantil, e o meu foco maior foi o cuidado, né, que o homem na educação infantil exercia. Essa relação dele no contato com as crianças, com os corpos das crianças, né, principalmente o corpo nu da criança, que tem que ter os cuidados, a higiene, e como que isso influenciava no trabalho dele, né, positivamente ou negativamente, e também como que a sociedade via esse homem na educação infantil, um espaço, né, considerado por muitos como um espaço feminino, e aí eu comecei a trabalhar essa questão ali dentro da educação infantil.
Isso. E hoje a gente sabe, né, que a sua pesquisa também se tornou, né, é uma referência para outros professores, outros pesquisadores que também se dedicam a essa temática, que, como eu disse, né, ela traz muitos desafios e gera muitos debates, né, acerca realmente, né, do homem na educação infantil pelo que você mesmo descobriu, né, na pesquisa, por esse campo ser um campo prioritariamente feminino, né? E na sua experiência como professor, Valdinei, como que você vem, né, vivendo essas situações com as quais você também, acredito, né, deva ter se deparado na pesquisa em relação você já viveu algum estranhamento, por exemplo, das famílias, né? Eu já li textos sobre isso, né, de outros pesquisadores dizendo isso, né, do estranhamento das famílias, enfim, todo esse preconceito que a gente sabe que ainda existe em torno, né, dessa questão do homem na educação infantil. Olha, Fernanda, até mesmo quando você fala aí de pesquisadores, nós temos dois grandes pesquisadores aqui em Belo Horizonte que foram referências para mim e ainda são, né, que é o Joaquim Ramos e o Sandro Santos. Eles trabalhavam na Zumeis aqui também em Belo Horizonte e hoje são doutores, trabalhando faculdades, escolas, e para mim foi uma referência muito boa, principalmente durante esse tempo que eu estive pesquisando e iniciando o meu trabalho na educação infantil. Sobre esse estranhamento, é uma coisa assim corriqueira, mas que com o passar do tempo, a gente vai ganhando a confiança dos pais, até mesmo dos profissionais da educação, e esses estranhamentos eles costumam a diminuir, a gente não consegue perceber tanto. Mas no início houve sim estranhamento, né? Não só meu, como todos os outros homens que trabalham na educação infantil. Aqui em Belo Horizonte, nós temos cerca de aproximadamente uns 20 homens na educação infantil e professoras, se eu não me engano, gira em torno aí de 4.500 a 5.000 professoras. Então, é um número muito pequeno. No Brasil inteiro, esse número gira em torno de 3% dos homens que trabalham com educação infantil. Mas quando a gente chega para a educação infantil para trabalhar, é aquele estranhamento, né? O que esse homem está fazendo aqui? Ele sabe cuidar de criança, né? Qual que é a intenção dele aqui, uma vez que esse espaço, né, talvez não seja dele? E aí a gente começa a lidar com essa resistência de alguns pais, resistência de alguns profissionais da educação, da própria educação, que às vezes estranham aquele homem, né? Antes o ambiente era todo feminino, as meninas poderiam trabalhar e ficar na sala dos professores com mais liberdade, e agora nós temos a presença de um homem ali dentro da educação infantil. Isso movimenta toda a logística, todo o trabalho da educação infantil, e aí esses estranhamentos são bem comuns, né? Estranhamento de achar que às vezes nós somos um potencial abusador, né? Porque nós estamos ali na escola só pensando em outras coisas, e nunca que no início eles percebem o nosso profissionalismo dentro da instituição escolar. Mas com o passar do tempo a gente vai ganhando essa credibilidade e essa confiança. E aí o papel ele costuma mudar um pouco. Sim. Essa questão do gênero, né, Valdinei, eu acho que ela é uma realidade que a gente vive em diversos setores da sociedade, né? Da mesma forma que a gente está conversando aqui agora sobre os homens na educação infantil, a gente também conversa sobre as mulheres no mercado corporativo, Isso. enfim, a gente precisa de ir rompendo, né, a cada dia essas barreiras, como você disse, mostrando o nosso profissionalismo, né, mostrando que como professores nós temos todas as competências, né, toda a capacidade técnica, emocional, física, de estar ali, né, junto às crianças, desenvolvendo práticas de cuidar e educar, independente, né, do gênero, né? Eu acho que realmente é uma questão desafiadora. E eu sei que durante um tempo, né, da sua vida, você também se dedicou à produção de textos,
a se conectar com outras pessoas, com outros, né, pesquisadores, professores também do Brasil, né? Tem vários, hoje a gente já conhece Sim. outros aí, né? Nos seus canais, né? No seu canal no Facebook, que eu acompanho, né? Precisamente a sua fanpage lá, a Omnem, né? Homens na Uhum. Educação Infantil. Você quer contar um pouco como que surgiu essa necessidade, né, de se conectar por esse canal com outras pessoas? Sim. Essa fanpage ela foi criada quando eu estava realizando o meu mestrado, né? Era um Aham, dos produtos do mestrado que eu tinha que apresentar. E ela foi muito interessante, porque a partir dela eu comecei a entrar em contato com outros pesquisadores, né? Às vezes alguma pessoa entrava em contato comigo do sul do país, do norte do país. Olha que interessante, você está pesquisando um tema que eu trabalho na educação infantil também, ou eu sou pesquisador também da educação infantil. E ali eu comecei a registrar, né, e postar algumas matérias em relação a essa presença do homem na educação infantil. Tudo isso que a gente tem discutido, que é os estranhamentos, o que que acontece no dia a dia, as pesquisas que estão surgindo. E o interessante é que, através dessa pesquisa e esses contatos com outros pesquisadores, a gente começou a ampliar até mesmo essa concepção da pesquisa na educação. Hoje eu participo de um grupo também que surgiu mais ou menos nessa época aí, que ele chama HOME, H-O-M-E, que também eles são homens e mulheres que pesquisam o homem na educação infantil no Brasil inteiro. Temos até pesquisadores na Europa, e nesse contato com esse grupo, a gente fortalece, né, a nossa pesquisa, fortalece a nossa prática pedagógica, e tanto a página, a fanpage, quanto esse grupo, eles têm sido um instrumento assim para dar sustentabilidade, para dar fortalecimento e para a gente continuar nessa caminhada nossa, que não é fácil. Às vezes a gente vê um trabalho, assim, um homem está trabalhando na educação infantil, tudo bem, mas no dia a dia a gente passa por muitas dificuldades, muitos problemas que a gente tem que resolver no dia a dia, e esses grupos eles trazem essa união, esse agrupamento, né, desses pesquisadores. Então, é uma parte assim, muito interessante que aconteceu posteriormente. e necessária, né? Como você falou, né? No Sim. dia a dia a gente precisa de estar realmente, né? Conectado com pessoas que vão nos fortalecer, que vão trazer apoios ali para aquelas situações que às vezes desafiam a gente, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, Valdinei, os coletivos, né, são Uhum. necessários e eu acho que fundamentais, né? Especialmente quando a gente pensa, né, em termos das políticas públicas para a infância, né, em todas as lutas que a gente vem aí dentro de uma militância, né, para uma educação infantil de qualidade, travando aí ao longo, né, da nossa jornada. Eu queria que você comentasse assim, hoje como professor, né, daquilo que te motiva com as crianças. Hoje você trabalha com um grupo de crianças de qual idade na EMEI? Hoje eu estou trabalhando com um grupo de 5 anos. Uhum. Esse trabalho, é até interessante você perguntar assim, qual que é o grupo, né, que você trabalha. Até mesmo dentro da minha pesquisa, isso ficou claro, e outras pesquisas também, que a maioria dos homens, quando vão para a educação infantil, geralmente eles trabalham com os públicos maiores, que é 3, 4 e 5 anos, né? Talvez até mesmo por causa dessa resistência, esse medo que ainda tem na educação infantil do homem trabalhando ali. E o lugar que o homem menos trabalha é no berçário, porque no berçário ele tem que lidar com os corpos nus, tem que fazer higienização, e a sociedade tem um medo muito grande da nossa presença trabalhando nessas áreas. E aí, hoje, eu trabalho com um grupo de 5 anos. Assim, eu acho que foi um fator, assim, que um divisor de águas, né, na minha profissão. Gosto muito de estar ali, é um trabalho que eu me identifico muito, não pretendo sair por agora dessa atividade, né?
Mas a gente percebe que, às vezes, no passar, no decorrer do tempo, alguns professores acabam desistindo da educação infantil devido às dificuldades que encontram, né? Às vezes, essa resistência, problemas na área relacionadas de gênero, faz com que alguns professores desistam da educação infantil. Mas hoje eu estou nessa faixa de idade e gosto muito. A idade que eu mais trabalhei é 3, 4 e 5 anos. Aham. Sim, eu conheci alguns professores, poucos, dois, na verdade, aqui em Belo Uhum. Horizonte, que eram professores de berçário e era realmente bem desafiador, mas eles tinham toda essa consciência que você também tem, né? Assim, de que o profissionalismo ele vem acima de tudo, né? E que a gente Isso. precisa estar onde a gente se sente bem, né? Então é muito gratificante te ouvir e assim o seu olho até brilhou, viu, Valdinei, falando, É. né, de estar nesse lugar, né, com as crianças de 5 anos que estão num nível de Uhum. pensamento também muito interessante, né? Com uma linguagem bastante desenvolvida, muito curiosas, já despertando para questões que a gente pode desenvolver por meio de projetos, de pesquisas, né? E isso eu acho que alimenta qualquer professor, assim, né, da infância, que realmente gosta de estar com as crianças. E realmente, já vi também, né, conheço um colega, inclusive, que desistiu, né? Resolveu sair. Isso. Ele tentou uma coordenação de escola antes de abandonar a educação infantil. Hoje ele está trabalhando numa outra área, mas foi uma perda, assim, para todos nós, porque realmente é difícil conseguir, né, derrubar todas essas barreiras e se manter firme naquilo que é o seu propósito, né? Então, que É. bom te ouvir falar, né, do seu trabalho e do quanto isso te alimenta nesse momento, sabe? Eu fico imaginando que outros professores que possam estar também aqui te ouvindo, né, nos ouvindo e se sintam, né, animados também com essa sua motivação, viu? Ô Fernanda, você até tocou num ponto aí, e que eu gosto de, às vezes, trabalhar um pouco mais, é a permanência. Eu acho que a entrada do homem na educação infantil, ela vem acontecendo aos poucos, mas um fator que eu acho assim, fundamental é a permanência desses homens na educação infantil. Igual você falou, às vezes nós somos até empurrados para a área da direção, para a área da coordenação, porque às vezes o próprio ambiente, o grupo, acha que dar aula ainda não é o nosso lugar. Então, olha, você é homem, não, vai para a direção, vai para a coordenação. E essa questão, às vezes, a gente até recebe ela, essa demanda, esse peso, e como alguns homens, às vezes, não conseguem ir para essas áreas também, eles acabam saindo da educação infantil, o que eu acho assim, muito triste, porque eu acho que o que reflete a nossa posição ali dentro da educação infantil e esse querer de trabalhar na educação infantil é um pouco do reflexo do que existe lá fora. Esse preconceito que existe do homem no cuidado de crianças. Eu acho que todos os trabalhos que a gente lê, a gente tem lido, né, reflete a sociedade, que ali, entre aspas, seria o lugar do homem. Né? O cuidar é feminino, o homem não pode cuidar, o homem tem que ficar trabalhando, tem que ir para direção, né? É o papel que nos é colocado. E eu acho interessante isso, né? Na minha época da pesquisa, eu conheci praticamente todos os homens que trabalhavam na educação infantil aqui em Belo Horizonte, conversávamos muitos, alguns eu tenho contato até hoje, e sempre tocamos nos mesmos temas, a dificuldade de permanecer na educação infantil, principalmente também que a educação infantil é considerada, né, como um dos mais baixos salários na área de educação, e para nós homens, né, vem esse peso, não, você tem que arrumar uma coisa melhor, você tem que ter um salário melhor, você é homem. Então, isso tudo pesa para essa permanência no homem na educação infantil. Realmente são muitos fatores, né, Valdinei? Assim, e se a gente for olhar,
é muito desafiador mesmo, né? E olha, quando você fala, né, que pela sua pesquisa você detectou isso, né, do próprio grupo, né, dos próprios colegas, pensa bem, de dizerem, né, não, sai da sala de aula, vai para a gestão, vai para a coordenação, né? Isso também é meio assustador, né? Ô, Fernanda, e você tem falado aí do grupo nosso, né, que a gente trabalha na pesquisa. E é interessante que, não só na minha pesquisa, mas em outras pesquisas, a maior resistência que a gente encontra não é nem tanto os pais das crianças, né? É o próprio grupo onde que a gente trabalha, né? Às vezes, a maior resistência que a gente tem é esse grupo ali. Algumas professoras, não são todas, eu particularmente na escola que eu trabalho, fui bem recebido, sou bem recebido até hoje, tenho todo apoio das minhas colegas, mas durante a minha pesquisa a gente percebeu isso, que existia uma resistência muito grande do grupo, porque esse grupo de profissionais que trabalham ali é que viam mais de perto o nosso trabalho, e às vezes aquela resistência surgia, né? Não que eles queriam, mas era uma coisa do dia a dia. E isso acaba também afastando a gente um pouco do nosso trabalho. Eu lembro que quando eu comecei numa outra, que hoje eu estou na minha segunda UMEI, na primeira UMEI que eu entrei, que hoje é EMEI, né? Às vezes as professoras chegavam assim para mim, tinha que trocar uma fralda. Ah, não, pode deixar que eu faço isso. Ou tinha que fazer uma higienização da criança. Pode deixar que eu faço isso. Não, vai fazendo outra coisa. E é essa resistência que a gente vê de até reconhecer o nosso profissionalismo, né, dentro dessas instituições. Capaz, né? Olha, né? Isso. Até de pensar Uhum. assim, né? É. Eu imagino isso mesmo, que deve ter sido, que é realmente, né, desafiador. Desculpa te interromper, viu, Valdinei? Não, 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 Eu não. fiquei pensando nisso, né? Eu falei, gente, é achar que a pessoa não tem uma capacidade para estar ali junto com o bebê, com uma criança, numa relação respeitosa, né? Entendendo que aquilo ali é uma ação que faz parte, né? É uma atribuição do cargo, né? Da É. função de ser professor, né? E essa luta nossa, Fernanda, é justamente isso, é reconhecermos, é como profissionais, né? Nós não estamos ali para provar se a gente sabe fazer um cuidado ou não, se aquele lugar é nosso ou não, nós somos profissionais. Tivemos a mesma formação, os mesmos estudos, e aí a gente percebe isso, que hoje a maior dificuldade é reconhecer o profissionalismo masculino dentro da educação infantil. Sim. E esse é um tema que a própria universidade também muitas vezes não discute, né, Valdinei? Você percebe isso, assim? Eu estou me lembrando Sim. aqui, né, da minha formação de pedagogia, até do magistério, eu sei que você também foi professor no magistério, né? Uhum. É um tema que também não é muito abordado, né? A gente começa a observar até mesmo pelo curso de pedagogia. Quantos homens fazem o curso de pedagogia? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a minha turma era até bem grande, o número de homens, mas todos eles pensavam igual eu na época, né? Não, eu vou trabalhar com gestão de escolas, não vou trabalhar com educação infantil. E a gente percebe isso na academia, que ainda precisa muito se discutir a presença do homem na educação infantil, discutir como se dá esse processo, até mesmo para motivar novos homens a trabalhar na educação infantil, né? E hoje eu sinto essa carência de disciplinas que abordem isso, de situações que possam trabalhar essa situação do homem na educação infantil. Sim. Você tem algumas outras referências, Valdinei, que você possa nos indicar? Você falou do Sandro, né, também. Isso. De professor, eu já Joaquim trouxe Ramos. Joaquim É, Ramos. Eu trouxe aqui também do Sul o Rafael Kelleter, já conversou com a gente também. Rafael também é professor da educação infantil, trabalha com bebês, né?
Uhum. O próprio Paulo Fock, que também, né, foi professor de bebê Claro. durante um Uhum. tempo, né? Tem outras referências que você poderia deixar aqui, né, indicar para a gente, para os colegas poderem pesquisar, procurar, né? E a gente até conhecer, né? Isso. Eu acho que se eu indicar, eu vou até ser injusto com a grande quantidade, de homens que hoje estão trabalhando com educação infantil. E eu acho Bom, interessante essa pergunta, porque quando eu comecei meus estudos, né, do homem na educação infantil, às vezes a gente estuda muito, os estudos de mulheres falando sobre os homens na educação infantil. E esse grupo que eu citei para você, que é o HOME, que é o HOME, é um grupo que nós temos diversos homens pesquisadores, inclusive mulheres também estão lá, mas a gente percebe um olhar diferente desses homens quando nós pesquisamos a nossa própria prática da educação. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, eu passo o contato desse grupo também. Ali você vai encontrar homens do Nordeste, do Sul, nós temos do Sudeste, vários homens que hoje estão pesquisando educação infantil, tanto no mestrado, doutorado, pós-graduação, e eu acho assim interessante não só indicar, mas você ter esse contato com eles, né? Falar, olha que legal o seu trabalho, né? Eu acho muito importante. Então eu deixo até mais para frente aí o meu contato. Se quiser, a gente pode indicar esses ótimo. pesquisadores. Excelente, Valdinei. Nós vamos escrever aqui na tela e Sim, aí quem tiver interesse pode entrar em contato direto com o Valdinei, que aí vocês vão conversando, né, e vão tendo acesso aí a esses grupos e a essas conversas, trabalhos, pesquisas. Eu acho que isso, o coletivo nos fortalece, né, sim. e essa é a intenção também, né, desse programa. Quando a gente pensa, né, num programa que se chama Sala de Professor Infantil, né, a sala de professor é o lugar do encontro, né? É o lugar da gente estar aqui no nosso coletivo, falando daqueles temas que nos inquietam, né, que são temas, às vezes, bastante polêmicos, desafiadores, falar das alegrias também, né, da profissão. Claro. A ideia é essa. Então, estou muito feliz de te receber aqui hoje, né, e de poder compartilhar com todo mundo que acompanha e que tem se formado por aqui também, né, para entender, né, que a gente vive a educação infantil por meio de múltiplas facetas, né? E os homens na educação infantil é mais uma delas, não é isso? Claro. Eu acho até importante o pessoal que tiver interesse e procurar mais saber, porque são as pesquisas do homem na educação infantil, elas são diversas, né? Elas apontam várias facetas dessa presença do homem na educação infantil. E aí eu acho que vale a pena questionar, conversar, ampliar os conhecimentos, né, sobre essa presença masculina dentro da educação infantil. Joia. Valdinei, se você quiser deixar também algum outro contato de alguma outra rede social onde você também debate sobre a educação, o momento é agora. Sim. Eu tenho minha página no Facebook, que talvez seja mais conhecida. Pode procurar lá como Valdinei Nascimento, e você vai me encontrar lá. Também tem na própria página, eu tenho a Homney, né, que é HOMNEI, que é o Homens na Educação Infantil. Nessa página lá você vai ter meu contato, tem contato de algumas pesquisas que estão sendo realizadas, e tem acesso também a outros grupos que estão realizando essas pesquisas também. Eu acho que uma das mais democráticas hoje talvez seria o Facebook e o Instagram, mas o Instagram eu ainda não tenho esse canal lá ainda não. Perfeito. Tá joia. Valdinei, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco, viu? E eu espero que você possa voltar em outro momento para a gente continuar esse debate aí, né? Sobre esse tema que é tão desafiador para todos nós na educação infantil, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Que bom. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Sala de Professor Infantil aqui na TV Escola.
Hoje conversando com o professor Valdinei Ferreira sobre os homens na educação infantil. Na semana que vem eu volto com mais outro tema para a gente poder conversar, continuar as nossas conversas e as nossas aprendizagens sobre educação infantil. Sempre aqui na TV Escola, no programa Sala de Professor Infantil. Até lá, tchau!